Tá. E aí, o que a gente vai começar a ver agora é sobre Transformers, que é um paradigma atual, aí, especialmente em processamento de texto e em certas tarefas de processamento de imagens, né? E é uma arquitetura bem diferente de CNN, apesar do treinamento em si, dos processos que a gente tem serem muito parecidos, né? E a ideia de Transformers, né? E Transformers a gente vai inclusive implementar na arquitetura atual, o VIT, Visual Transformer. E essa arquitetura, na verdade, é praticamente idêntica à arquitetura que é usada, por exemplo, no GPT, né? Do chat GPT, né? A arquitetura é a mesma coisa, só que também, no caso do GPT, você tem bem mais camadas e bem mais parâmetros treináveis. E aí a gente vai tentar, então, que até agora na disciplina a gente focou muito em CNN, em ideia de filtros. Em Transformers você já não tem mais essa ideia de filtros. É um outro mecanismo que é usado. E, e o coração mesmo dessa arquitetura Transformers é o chamado mecanismo de atenção, a ideia de atenção. E justamente eu tive que escrever toda uma sessão aqui no material de notas de aula sobre o mecanismo de atenção, para ficar claro o que ele é. E eu vou mencionar aqui porque a arquitetura original ela é de um artigo de 2017 e ela foi desenvolvida para processamento de texto, né, para linguagem natural. E aí o pessoal adaptou ela para imagens e viu que funcionava bem. Então ficou bem popular aí. Só que eu acho que para entender essa arquitetura, pelo menos o mecanismo de atenção, é melhor ir para o tipo de dado que ela foi originalmente desenvolvida, né, que é texto, justamente. Então eu vou só mencionar aqui, dar uma intuição do que é um mecanismo de atenção, usando texto, processamento de texto mesmo, para a gente ter uma ideia. E aí vai ser equivalente para a ideia de imagens também. Ok, pessoal? Então, é, inclusive, originalmente essa arquitetura foi desenvolvida para tradução de texto, justamente. Então, eu até vou usar justamente a tarefa de tradução de texto para motivar ela. Mas ela pode ser usada para qualquer outra tarefa, essencialmente. E vamos imaginar, então, para ver a utilidade do mecanismo de atenção, vamos imaginar que a gente tem uma tarefa de traduzir um texto do português para inglês. Então, a gente tem um texto em português e a gente quer traduzir ele para inglês. Para criar esse sistema, a forma mais básica que a gente pode fazer é criar um dicionário de palavras em português e a tradução dela para o inglês. Eu posso ter esse dicionáriozinho, né? E aí eu processo meu texto para cada palavra que eu vejo ali no meu texto. Eu vou lá na chave do meu dicionário, então cada chave vai ser uma palavra em português. Eu pego a chave, aquela palavra eu uso como chave, e pego a palavra em inglês, que seria a tradução dessa palavra. Então, isso seria uma tradução bem básica, que sistemas de tradução mais antigos, eles faziam exatamente isso, né? Pegavam palavra a palavra e traduziam aquela palavra para outra língua. Mas é claro que tem vários problemas com essa estratégia, mas tem duas principais, né? A primeira é que uma palavra ela pode ter mais de uma tradução para outra língua. Então, nesse dicionário você não consegue ter uma unicidade, né? Você teria que ter para uma palavra em português e, de repente, mais de uma palavra em inglês. E aí você teria que decidir qual dessas palavras usar. E especialmente nessa situação, né, que seria outro grande problema, tradução depende de contexto, na maioria dos casos, né? Uma palavra ela pode ter um certo sentido num contexto e um outro sentido no outro contexto. Então, essa questão de dicionário, ela não considera o contexto que você está realizando a sua tradução. Então, seria um método bem básico, mas que não funcionaria tão bem. E uma palavra em particular que a gente vai ver seria a palavra bateria. Então, a palavra bateria em português, em inglês ela pode ter uma tradução como battery, que seria bateria no sentido de pilha, né? Um dispositivo de armazenamento de energia, ou drums, que seria uma bateria do instrumento musical, certo? Então, essa mesma palavra pode ter duas traduções. E nesse esquema do dicionário, a gente não conseguiria fazer essa tradução de forma correta. Mais uma coisa que é útil pensar nesse dicionário
a gente tem, então, nesse dicionário as chaves e os valores associados. Esses nomes a gente vai ver que vão aparecer na arquitetura que a gente vai implementar, essa ideia de chave e valor, apesar de não ter nada a ver com o dicionário em si. Mas, enfim, em vez dessa estratégia de dicionário, uma outra estratégia que a gente pode usar é representar cada palavra como um vetor de valores. No caso aqui, por exemplo, eu posso criar um dicionário de palavras em português, representadas cada palavra por um vetor de 3 valores, e um dicionário de palavras em inglês, representado também por um vetor de 3 valores. Isso é chamado de um embedding, que é eu criar um espaço, no caso aqui um espaço tridimensional, e cada palavra vai ser um ponto nesse espaço. E como criar esse embedding ainda não está muito claro, né? A gente vai ver. Mas digamos que eu tenho uma forma de transformar cada palavra em um vetor ali de atributos. Ok? Então eu represento aquela palavra como um vetor de características. E não está claro como isso acontece, mas vai ser uma coisa similar que a gente faz em imagem, certo? Você tem uma imagem, passa ela para uma rede, você vai conseguir ter um vetor ali de características associadas àquela imagem. No caso aqui a gente tem palavras. E aí uma coisa interessante de ter palavras representadas como vetores é que aí a gente pode medir a similaridade entre palavras. A gente não tem mais uma questão de mapeamento 1 para 1 que a gente tinha no dicionário. Eu posso ter ideia de similaridade, palavras podem ser mais ou menos similar em relação a outras, inclusive tanto no mesmo idioma quanto entre idiomas diferentes. Né? Então, por exemplo, bom, e a similaridade entre palavras é uma forma muito comum. A gente poderia calcular a distância quadrática entre elas, mas é mais comum usar a chamada distância cosseno para calcular a similaridade entre esses vetores de atributo. E a similaridade cosseno, basicamente, né, eu pego e multiplico cada valor ali da representação das palavras, somo e divido pelo tamanho de cada vetor. Então, por exemplo, para a palavra bateria e battery, se eu quero medir a similaridade entre elas. Então, a bateria é esse vetorzinho de atributos, 3,1, 6,2, 0,4. E battery é esse outro vetor. Então, para calcular a similaridade entre elas, eu multiplico os valores das duas palavras e somo. E pego o tamanho de cada vetor, né, que vai ser a norma ali, né, a raiz quadrada da soma dos valores ao quadrado. E eu vou medir que a similaridade entre bateria e battery é 0,9987. E se eu quisesse medir a similaridade entre bateria e house, por exemplo, a palavra house, eu teria uma similaridade bem mais baixa, 0,2471. Né? Claro, isso se eu já tiver códigos adequados aqui, né? Se eu não tiver códigos adequados, eu vou ter similaridades aleatórias entre palavras. Mas supondo que eu tenho um código aqui que já é adequado, então eu vou ter minha palavra bateria e battery são mais similares entre si do que bateria e house. Okay? E da mesma forma, bateria e drums, elas também têm uma similaridade de 0,9964. Também é bem alta. Por quê? Porque a palavra bateria ela tem essas duas possíveis traduções, né? Battery e drums. Ok, pessoal? Então isso é como se fosse, de certa forma, um dicionário fuzzy que a gente criou ali. Eu consigo pegar uma palavra e, se eu quiser traduzir ela, eu posso ver a similaridade dela com outras palavras do outro idioma. E, dependendo dessa similaridade, eu escolho qual tradução que eu quero fazer. Certo? E o que a gente diz é que esses embeddings, eles representam significados semânticos das nossas palavras, né? O significado em si da palavra, ali, daquela palavra. Ok, pessoal? Tá clara essa ideia de similaridade? Tá sim, César. Beleza. Mas isso ainda, enfim, é um sistema que, ok, se eu tiver códigos adequados, eu consigo medir a similaridade entre palavras. E aí, justamente, a similaridade entre bateria e battery e drums é alta. Só que ainda, se eu tiver essa palavra bateria sendo usada numa sentença, como que eu vou saber qual a tradução que eu vou realmente colocar, né? Eu vou considerar que bateria é no sentido de dispositivo de armazenamento de energia, que eu teria que traduzir para battery, ou bateria está no sentido de um instrumento musical, que eu teria que traduzir para drums. Né? Então, eu quero ainda, isso aqui eu estou representando minha palavra, mas eu quero adicionar contexto para essa palavra.
Eu quero identificar em qual contexto essa palavra está inserida, para mim decidir qual a tradução mais adequada. E em processamento de linguagem natural, o tipo de coisa que o pessoal fazia era usar justamente, que eu até comentei na aula passada, né, o modelo LSTM, Long Short Term Memory, em que a ideia era o modelo ir armazenando a memória sobre palavras anteriores que foram encontradas no texto, e aí essa memória era usada para decidir qual seria a tradução mais adequada de bateria. Só que aí em 2017, né, no artigo que se tornou um clássico ali na área, chamado Attention is All You Need, o pessoal mostrou que realmente o mecanismo de atenção é tudo que você precisava. Aí, vamos mencionar, essa arquitetura LSTM, ela tinha 3 ingredientes principais, que era memória, atenção, e um terceiro que eu agora esqueci, não sei se é só recorrência, eu não lembro exatamente, mas ela tinha vários mecanismos ali para fazer essa tradução, só que o pessoal descobriu que, na verdade, você só precisava de atenção, você não precisava de mais nada para fazer essa tradução. E para a gente entender, então, a utilidade do mecanismo de atenção, vamos supor que a gente quer traduzir essa sentença aqui. A sentença é a seguinte, né? Ele colocou a bateria no depósito. Não fazia sentido mantê-la no quarto, pois ele não a tocava há um ano. Ou seja, a história aqui é que tem um jovem, né, que tinha uma bateria que ele tocava no quarto dele, e aí ele percebeu que fazia um tempo que ele não tocava, então não tinha sentido manter ela no quarto dele, então ele resolveu guardar a bateria no depósito, né? Então tá claro aqui que se a gente for traduzir essa sentença, quando a gente for traduzir a palavra bateria, ela vai ter que ser traduzida para drums, que é no sentido de instrumento musical, né? Por quê? A única coisa que está realmente indicando qual a tradução correta dessa palavra é essa palavra tocava, que vai indicar, ok, tocava, provavelmente não é uma pilha, ele resolveu colocar uma bateria de armazenamento de energia, porque ele não tocava, né? É que a tradução faz mais sentido, é que essa bateria é um instrumento musical, certo? Curiosamente, eu coloquei essa frase no Google Translate, no chat GPT, e ambos traduziram bateria para battery, eles erraram a tradução. Então, é realmente uma sentença bem difícil de você traduzir, porque você precisa ter o contexto de uma única palavra aqui para decidir qual a tradução correta, ok? E para entender, então, como que a atenção ela pode ser usada para adicionar contexto para essa palavra, o que a gente vai supor é que a gente tem um sistema e ele tem ali o que a gente pode chamar de um banco de memória, em que ele tem todas as palavras do idioma português e inglês nesse banco de memória. Todas essas palavras estão representadas por um vetorzinho ali de 2 atributos. Então, lá em cima a gente usou um vetor de 3, mas para simplificar aqui, vamos supor que cada palavra é representada por um vetor de 2 atributos. Ok? E essa ideia de banco de memória, inclusive, ela é válida no sentido de esse paper que eu falei, né, que fez muito sucesso, ele foi baseado num artigo anterior que justamente definiu o que eles chamavam de uma máquina de Turing neural, Neural Turing Machine, em que eles criaram uma máquina de Turing, só que assumindo que essa máquina tinha esse mecanismo de atenção, um banco de memória e tudo mais, com embeddings. Então a gente tem esse sistema que tem essas palavras e, de novo, a gente vai assumir que esses códigos já são bem adequados. O sistema aprendeu códigos que são úteis para as nossas palavras. Então, só como exemplo, né, a gente tem todas as palavras do idioma português e inglês, mas, inclusive, a gente tem a palavra bateria, tocava, battery, drums e energia. Ok, pessoal? Então, se a gente for medir aqui a similaridade entre essa palavra bateria e battery, ela é 0,9948. E entre bateria e drums, é 9954. Então, elas têm similaridades parecidas, indicando que a palavra bateria, né, ela pode ser traduzida tanto para battery como drums. Ok? Então, o que a gente vai chamar de K, o código de cada palavra da nossa sentença. O K é de key, chave. E aí cada uma dessas chaves vai ter uma dimensão que a gente vai chamar de embedded in, que a gente vai usar no nosso código, inclusive, essa variável embedded in. No caso aqui desse exemplo é só 2, a dimensão de embedding, mas ela poderia ser qualquer valor, né, a princípio. Então, qual que é o mecanismo de atenção, né? Quando a gente for traduzir a palavra bateria, a gente vai representar como se esse banco de memória aqui fosse um banco de dados,
que a gente tem. E essa palavra bateria vai ser uma query desse banco de dados. E é o termo que é usado mesmo, a gente vai implementar usando esse nome de variável, query. Ela vai ser uma busca no banco de dados, e essa palavra bateria vai ser representada por um vetorzinho que no caso é esse vetor aqui, 0,43, 0,82, certo? E aí, dado que eu quero traduzir essa palavra bateria, o que a gente vai fazer é calcular a similaridade entre essa palavra bateria, representada por Q, e todas as outras palavras da nossa sentença. E lembrando, as palavras da nossa sentença são aqui, né? Ele, colocou, a, bateria, no, depósito. Então, a gente vai calcular a similaridade entre bateria e todas as outras palavras da sentença. E essa similaridade, ela pode ser calculada simplesmente por isso daqui. Isso aqui é o produto entre esse vetor e cada uma das outras palavras. Não é exatamente similaridade cosseno, a gente não tem a normalização, mas isso aqui é exatamente o numerador da similaridade cosseno, em que a gente multiplica os valores e soma. Ok? Então a gente consegue, para essa palavra que a gente quer traduzir, que é a nossa curve, a gente calcula a similaridade com cada outra palavra, fazendo o produto vetorial aqui. E a gente não normaliza, não calcula realmente a distância cossena, porque depois esses valores de SI de similaridade, eles vão ser normalizados entre si por uma função softmax. Que é a mesma coisa que a gente faz ali com a saída da rede neural, certo? A gente normaliza os valores para a soma deles serem 1. Então, esses SIs, a gente vai ter a similaridade da palavra bateria com todas as outras palavras, e a gente normaliza os valores para ter soma 1. E esses valores, eles são chamados de valores de atenção. Eles estão basicamente indicando, né, a similaridade entre a palavra que a gente está interessado ali e as outras palavras da sentença. E isso muitas vezes é chamado de atenção, certo? É quais palavras, a palavra que a gente quer traduzir está ali tendo maior peso de similaridade, de relacionamento com as outras palavras da sentença. E depois de medir essa similaridade, o que a gente faz é atualizar o código que a gente tem ali para a nossa palavra. A gente fala que a nova representação da nossa palavra vai ser a representação atual, mais uma soma ponderada desse produto que a gente fez ali, ou melhor, uma soma ponderada das representações das outras palavras, ponderadas por esse peso de similaridade. Né? Então, isso aqui pode até ser visto quase como, não é exatamente isso, é uma clusterização. A gente está atualizando o valor da nossa palavra, fazendo uma soma ponderada dos códigos que a gente tem para todas as outras palavras, ponderados pela similaridade entre essa palavra e as demais. Ok? Assim, ainda não está claro por que isso é útil, mas é o processo que a gente está fazendo, certo? E essa é a ideia de atenção, então, né? A gente vai atualizar uma palavra baseado no contexto que ela está ali, na similaridade com as outras palavras. E só para ver, para tentar entender, né, por que isso é útil, o que a gente vai assumir, só como exemplo, né, é que a similaridade entre a palavra bateria e tocável é igual a 0,9, CSI aqui. Né? Quando eu medir a similaridade entre bateria e tocável, eu vou ter um valor de 0,9. E como ele está normalizado, então quer dizer que a similaridade entre bateria e todas as outras palavras somadas vai dar algo como 0,1. Okay? Então, se a gente assumir que tem essa similaridade, né, quando a gente for atualizar o código da palavra bateria, a gente vai atualizar esse código como sendo, né, o código atual da palavra bateria, mais 0,9 vezes o código da palavra tocável, que é esse aqui, e mais um peso também de ponderado vezes o código das outras palavras da sentença. Ok? E se a gente fizer isso, atualizar essa palavra bateria no contexto de tocável, a nova representação dessa palavra bateria vai ser dada por isso daqui, esse vetor. E aqui é que está o ponto interessante, né? Quando eu atualizei essa representação da palavra bateria, agora, se eu medir a similaridade entre battery e drums, eu vou ter uma similaridade de 0,999.
E se eu medir a similaridade entre bateria e drums, eu vou ter a similaridade 0,99. E se eu medir a similaridade entre bateria e battery, eu vou ter uma similaridade 0,98. Então, antes, a similaridade entre a palavra bateria e battery drums era muito parecida, certo? Bateria era igualmente similar a battery drums. Só que depois que eu fiz essa conta e atualizei os códigos da minha palavra bateria no contexto de tocava, a palavra bateria passou a se tornar mais similar com drums do que com battery, certo? Ou seja, a presença da palavra bateria no contexto da palavra tocava fez com que a palavra bateria se tornasse mais similar com battery, com drums, do que com battery. Ok? Professor, mas não entrou só a primeira sentença? Primeira sentença? Como? Porque você falou que utilizava a primeira sentença, né? E tocava, ficava na segunda sentença. Ah, não. Tá usando a sentença inteira. Acho que eu falei primeiro. Eu tô pensando que a gente tá usando a sentença inteira. Então beleza. Talvez eu tenha falado primeiro, mas... talvez eu tenha falado sentença, mas aqui tem duas, realmente. É o trecho inteiro aqui do texto que a gente tá usando. Então, a gente está assumindo que quando atualizou esse valor aqui, a gente está usando todas aquele trecho ali para atualizar. Então, a presença de tocava, ela vai dar esse contexto para a palavra bateria e vai tornar a bateria mais similar a battery. Confundi de novo. A presença da palavra tocava, vai tornar a palavra bateria mais similar a drums do que a battery, porque tocava traz esse contexto de que bateria é um instrumento musical e não uma pilha, né, coisa do tipo. E esse caso, só assumindo, né, digamos que a sentença ela possuísse a palavra energia, né? Então, sei lá, ele viu que a energia do controle acabou e resolveu trocar a bateria. Se a palavra energia tivesse na sentença e a gente atualizasse o código da bateria usando a palavra energia aqui agora, a gente teria essa representação de bateria. E aí a similaridade entre battery drums, a similaridade entre bateria e battery passaria a ser 0,99, e entre bateria e drums passaria a ser menor, 0,98. Ou seja, se energia tivesse no contexto de bateria, aí a palavra se tornaria mais similar com battery do que com drums. Certo? Então, esse é o coração da ideia do mecanismo de atenção, certo? Se você vai traduzir uma palavra, o mecanismo de atenção, que é literalmente essa conta que a gente fez aqui nessas duas equações, esse mecanismo de atenção ele vai contextualizar a sua palavra naquela sentença ou trecho de texto que você está traduzindo, ok? E o contexto, o maior contexto que você consegue é todo o trecho ali que você está querendo traduzir. Tá claro, pessoal, a ideia? Sim, César, tá claro. Tá claro. Bom, e esse mecanismo de atenção a gente aplicou para uma única palavra, né? Mas a gente pode aplicar para a sentença inteira de uma vez. Ou seja, eu vou pegar todas as palavras da sentença e atualizar a representação dessas palavras tudo de uma vez. E é simplesmente, antes eu tinha aqui uma equação vetorial, né? Um vetor vezes outro vetor. Eu vou transformar isso numa matriz. E aqui também eu tenho uma soma de vetores e vou transformar numa matriz também. Então, o que a gente faz é, a gente define uma matriz Q, que é a nossa matriz de carries. E essa matriz, cada linha vai ser uma palavra diferente do nosso trecho ali, que a gente quer traduzir. Então, por exemplo, nesse nosso trecho, a gente tem quantas palavras? Acho que é 20, né? Que estava ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 palavras. Então, essa matriz, ela vai ter um tamanho 20 linhas por 2 colunas, que a gente fez um embedding de 2 valores. Então, essa matriz Q tem esse tamanho 20 por 2. E o mecanismo de atenção, no caso aqui, o que a gente vai ver é a chamada autoatenção, que a sentença ela vai ter uma atenção com ela mesma, que a gente diz. A gente tem também o cross attention, mas na autoatenção, que é o que a gente vai implementar, o que a gente faz é criar duas novas matrizes, que são cópias dessa matriz Q. A gente cria a matriz de K, que é chamada de key, chave, e a matriz V, que é chamada de value,
valor, que é simplesmente uma cópia de key. E aí, a conta de similaridade entre cada par de palavras na nossa sentença é simplesmente um produto matricial. Eu pego a minha matriz Q e faço um produto matricial com K transposto. Isso vai gerar uma matriz de similaridade S entre cada palavra da sentença e todas as outras palavras daquela sentença. Ok? Então, essa matriz vai ter um tamanho 20 por 20. 20 palavras por 20 palavras. E, reconhecidamente, no mecanismo de atenção, um problema de transformers é justamente o uso de memória ao gerar essa matriz de similaridade, que você vai pegar, essa matriz é quadrática no tamanho da sua sentença, né? E a gente vai ver que também é quadrática no tamanho da sua imagem. Então, ela tem um problema, mas essa é a matriz de similaridade. E aí, dada essa similaridade, o que a gente vai fazer é atualizar o nosso carry, fazendo o produto matricial entre a similaridade e os valores originais que a gente tinha. Isso daqui também é exatamente aquela atualização que a gente viu aqui em cima. E é atualização porque a similaridade da palavra com ela mesma é sempre 1. Então, aquele produto matricial é pegar a palavra mais uma soma ponderada com as outras. Ok? Sim, sim. Então, é extremamente simples, na verdade, implementar a tensão, dado uma matriz ali representando os meus valores. Eu faço esse produto matricial para calcular a similaridade. E aí essa matriz é normalizada pelo softmax, certo? Que no PyTorch, eu até pus como footnote aqui. PyTorch vai ser aqui torch.softmax, GS, ao longo da dimensão 1, ao longo das colunas. Então a gente normaliza essa matriz. Então a gente calcula as similaridades e aí atualiza os valores. Esse é o mecanismo de atenção. Mas a parte mais interessante, eu diria, do mecanismo de atenção é que, na verdade, ele não tem parâmetros treináveis, certo? A gente não tem nenhum parâmetro aqui que a gente pode otimizar. A gente só está multiplicando valores. A gente pode pensar que o mecanismo de atenção é simplesmente uma mistura entre os valores ali que a gente tem. Não tem parâmetros para a gente treinar. Então, na arquitetura Transformer, o que é feito é você adicionar parâmetros treináveis usando uma camada linear. Então, na verdade, antes de você fazer a sua atenção, ou depois também, na verdade vai ser em ambos, antes e depois, mas, digamos, antes de fazer a sua atenção, você pode aplicar uma camada linear dos seus valores para fazer uma projeção mesmo dos valores em uma nova representação. Então, isso aqui é uma camada linear, né? O W seria os parâmetros da camada linear, você aplica essa camada nos seus valores e tem uma nova representação. Então, você, de certa forma, pode pensar que você só faz isso para conseguir ter parâmetros treináveis, para aprender novas representações dos seus dados, né? E essa camada, que é uma camada linear, ela é chamada de feed-forward. No próprio paper original de Transformers, eles chamam de feed-forward. Que ela é chamada de feed-forward ao invés de linear só pela questão que você faz isso em um batch. A gente vai ver mais detalhes disso, mas ao invés de você fazer num único vetor de dados, você faz em vários vetores ao mesmo tempo. Então, a gente chama de feed-forward. Mas aí é isso. Você tem, então, camadas lineares seguidas de atenção. E com isso você vai ter parâmetros que vão aprender novas representações desses dados. E nessas novas representações você usa a atenção para contextualizar esses valores. Um valor vai, de certa forma, enxergar todos os outros valores que você tem ali na sua sentença ou no seu trecho de texto. Eu estou chamando de sentença, mas eu estou pensando num trecho de texto. Não precisa ser necessariamente uma sentença, né? Pode ser 5 sentenças, por exemplo, 5 frases. Né? Ok, pessoal? Ok, César. E aí a gente vai implementar esse mecanismo de atenção. Só que eu descrevi aquele para texto, certo? Como que a gente faz isso em imagens? A ideia... e texto, esqueci de falar, né? Mas no texto, esse banco de memória que eu falei aqui, em geral, eles são chamados de tokens. Certo? Em texto, não são necessariamente palavras. O mecanismo de tokenização em texto, você pode transformar cada caractere em uma representação de vetor, ou cada palavra, ou o que é usado mais comumente são subpalavras, que são chamadas. Você pega
conjuntos de caracteres que aparecem com bastante frequência e transformam num vetor de atributos. Mas, de qualquer forma, eles são chamados de tokens, são os tokens. E por conta disso, quando a gente usa transformers em imagens, a gente também a gente diz que a gente vai transformar uma imagem em uma sequência de tokens também, nessa imagem. E isso é feito, tem até uma outra imagem que está mais para frente aqui, mas basicamente isso daqui, né? Você vai pegar uma imagem de entrada, e essa imagem ela é dividida em várias regiões, janelas, né? E aí você vai transformar essa imagem em uma sequência 1D, onde cada janela vai ser um token diferente. Então, cada janela vai virar um token. E aí essa imagem, ela pode ser interpretada como você interpretou uma sentença de palavras, certo? Você tem uma sequência de vetores, de valores. E uma grande questão de transformers, que é uma desvantagem, em certas situações uma vantagem em relação a CNNs, é que você literalmente perde a informação espacial dos seus dados mesmo. Então você vê que a sua sentença, com uma janela que era, por exemplo, aqui o focinho do cachorro, e a região logo abaixo dela vai estar em outro lugar ali, da sua sequência aqui de janelas. Então você perde a informação espacial dos seus dados. E por isso que Transformers, em geral, precisam de mais dados para você treinar esse tipo de arquitetura, porque ela realmente perde a noção de relação entre regiões próximas da sua imagem, e a arquitetura tem que aprender a relacionar esses patches de novo, para aprender essa espacialidade dos seus dados. Né? Mas em imagens vai ser basicamente isso. A gente vai transformar a imagem em uma sequência de janelas, que vão virar tokens. Tá claro o processo, pessoal? Isso. Professor, qual que é o tamanho da matriz aí? Para deixar de forma linear, você segmentou ali em pequenas matrizes? Tem geralmente, alguma coisa default aí? Ou 16 por 16 é o número mágico. Beleza. De longe é o mais usado, você usar patches de tamanho 16 por 16. Mas a gente vai ver mais detalhes disso na implementação. E fazer essa transformação, na verdade, é bem mais fácil do que parece. A gente vai usar uma única camada de convolução para fazer tudo isso. E vão ser patches de 16 16, né? Bom, então tem duas coisas que são importantes de mencionar, né? Em CNNs, a grande vantagem de CNNs é o que a gente chama que ela tem um inductive bias específico. Essa ideia de inductive bias é a ideia de você adicionar ao seu modelo características ou propriedades que você espera que sejam úteis ali nos seus dados para facilitar o treinamento daquele modelo. Então, o inductive bias de CNNs qual que é, né? É justamente a ideia de convolução, de filtragem. Você sabe que filtros que aprenderam a processar, por exemplo, um objeto numa região da imagem, eles vão ser úteis também se o objeto estiver em qualquer outra região da sua imagem, sabe? Então, aquela história que a gente viu, né? Filtros de CNN são equivariantes. Você aprende algo numa região da imagem e você pode usar aquilo em outras regiões da sua imagem. Então, você aproveita, você compartilha os parâmetros do seu modelo em qualquer região ali da sua imagem. Então, CNNs tem esse inductive bias que a gente chama. Transformers já não tem mais esse inductive bias, essa espacialidade. Então, o Transformer ele vai aprender a processar uma janela de forma totalmente independente das outras janelas. Então, se ele aprender algo que seja útil para processar uma certa janela, ele vai ter que também aprender a mesma coisa para processar uma outra janela. Então, por isso que eles são bem mais difíceis de treinar. E uma outra desvantagem de Transformers é a ideia justamente dessa divisão em patches. A gente vai ver que cada patch vai virar um token. Então, a tendência é que você perca detalhes que estão dentro de cada patch. Então, por exemplo, para classificação isso não é muito problema, mas para segmentação e detecção de objetos isso pode ser um problema. Para objetos ou bordas de objetos que são muito pequenos, detalhes finos, né? Cada patch, eles vão virar tudo uma coisa só, um dado só, e você tende a perder detalhes sobre aquele patch. Mas a gente vai ver isso com mais clareza na implementação. Então, a gente vai ver, primeiro, como fazer esse procedimento de transformar uma imagem em uma sequência de tokens. Certo? A gente vai fazer isso implementando uma camada que a gente vai chamar de patch file layer, uma camada que vai criar esses patches por janelas.
da nossa imagem. Essa camada ela vai receber o tamanho da imagem de entrada, o tamanho do patch que você quer gerar, que eu já falei, né? Tipicamente, esse tamanho é 16 por 16. E a dimensionalidade dos tokens que você quer gerar. Que lá no texto que eu mostrei agora sobre tradução de palavras, a gente usou 2 dimensões, certo? Para representar cada palavra com um vetor de 2 atributos. Então, isso aqui vai ser a dimensionalidade, que também é muito comum, que isso aqui seja 768, exatamente. Tanto que a gente vai usar 768 aqui. Mas então, essa camada vai receber isso daqui. Como ela é um modelo do PyTorch, a gente tem que dar um init aqui. E, na verdade, todo esse processo de Patchify é feito por uma única camada de convolução. Fechei a célula sem querer aqui. É uma única camada de convolução. O que essa camada faz? Ela recebe uma entrada de 3 canais. Ela vai gerar uma saída que vai ter token de dimensões, ou canais, né? 2. Ela vai ter um kernel que tem o tamanho igual ao seu patch, 16 por 16 no caso. E esse é um ponto importante, o stride dela, que é o passo desse kernel, vai ser também o tamanho do seu patch. Né? Então, isso faz com que essa camada, eu vou ter um filtro, que primeiro ele vai estar nesse patch aqui, né? O filtro ele vai começar nesse patch, depois ele vai pular para essa outra região, depois vai pular para essa outra região, pular para outra região e assim por diante. Então, o fato de eu usar um stride igual ao tamanho do kernel aqui, significa justamente que eu vou fazer esse processamento em janelas. Né? Então, isso daqui, ele vai fazer exatamente isso, né? Ele vai pegar uma imagem de 3 canais e para cada posição ali, patch size por patch size, ele vai gerar token de valores. Ok? Tem algum problema em gerar um patch sem informação, fazer paddings para preencher informação? Isso é reconhecimento de problemático em Transformers. É muito comum você ter que forçar um tamanho de imagem que seja múltiplo do tamanho do seu patch. Que realmente é um problema. Mas assim, eu também não sei como isso é estudado. Acho que talvez não seja um problema tão grande, mas é muito comum você redimensionar a sua imagem para que ela tenha aquele tamanho do patch. Porque às vezes também, se você tiver, por exemplo, a imagem sobrou 3 colunas, também não tem muita perda em só redimensionar a imagem para ter 3 colunas a menos, e aí isso é um múltiplo do patch. Isso porque durante o treinamento dessas redes, como as imagens são redimensionadas, então a rede aprendeu esse tipo de dado. Mas esse é um problema que tem. Inclusive, também reconhecidamente, Transformers tendem a ser bem sensíveis ao tamanho da imagem usada, enquanto que CNN ela tende a se traduzir naturalmente, né, se a sua imagem aumenta ou diminui de resolução, por causa daquela camada de global pooling, ela é mais ou menos invariante ao tamanho da imagem. Enquanto que Transformers, se você aumentar a sua imagem, você vai ter mais tokens. Então, esse é um problema grande também na arquitetura de Transformers. Tanto que por isso é mais chatinho você usar o modelo que foi treinado para classificação ou em segmentação, por exemplo. Você pode ter alguns problemas aí. Mas beleza. Então, essa camada de convolução, o que ela vai fazer? Ela vai gerar, na verdade, uma nova imagem que vai ter esse tamanho aqui, né? O seu image size original dividido pelo patch size. Então, ela vai ter esse novo tamanho, porque cada região 16 por 16 vai virar um pixel, a gente pode imaginar, né? Vai virar um pixel com token de dimensões, ou canais. Então, esse vai ser o novo tamanho da sua imagem. E essa imagem, quando você transformar ela num array 1D, ela vai ter esse tamanho de sequência, né? Esse número de tokens, que é o tamanho da imagem ao quadrado. E aí, em Transformer, a gente vai ver também o porquê que durante a disciplina eu tentei falar bastante dessa questão da gente olhar a dimensionalidade dos nossos tensores, certo? Porque em Transformers a gente tem, de certa forma, muitas transformações entre dimensões, truques de reshape e permutação. Mas, essencialmente, né, essa camada, então, ela vai receber um tensor. Dá para enxergar bem aí, pessoal? Isso é bem importante. Dá para enxergar bem o texto? Dá para enxergar. Só que se aumentar, é que eu estou usando um monitor bem grande, né? Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Porque Tá tem espaço aqui. Só uma coisa também. Tá gravando. Tá.
Então, essa camada ela vai receber um tensor, que ela vai ter um tamanho igual BS, que é o bet size, que lembra, vai ser sempre um bet de imagem, né? BS. Em geral, 3 canais, né? Mas pode ser outro número de canais. Bom, quer dizer, a camada aqui foi feita para ter 3 canais, então vai ser sempre 3 canais aqui. E image size por image size, assumindo que é quadrado aqui, o tamanho da imagem, né? Então, a camada de essa convolução, ela vai transformar esse tensor que tem esse tamanho para esse tamanho aqui, certo? Então, vai ter um novo tensor que tem tamanho bet size, token de canais, e esse new size por new size, que é esse carinha aqui. É o tamanho original dividido pelo tamanho do patch. Ok? Então, x vai ter esse tamanho. Que é uma imagem, pode pensar, né? Uma imagem que foi reduzida em 16 vezes em relação à imagem original. Então, a gente reduziu em 16 vezes o tamanho e aumentou o número de canais aqui. E aí, essa imagem, que tem essa dimensão new size por new size, a gente dá um reshape nela, para ela passar a ter essa dimensão, né? Bet size por token din, por um tamanho da sequência aqui, que é new size ao quadrado, né? E aí a gente permuta para ter um tensor que é nessa forma padrão que é usada, né? É o bet size, o tamanho da nossa sequência, que vai ser o tamanho de patches que eu tive ali na minha imagem, por token din, que é a dimensionalidade dos meus dados. Essa dimensão que é bem usada por padrão. Ok? Então, se eu tenho uma imagem aqui, que eu pus um batch aqui de imagens aleatórias só como exemplo, né? Então, tem um batch de 8 imagens por 3 canais cada, tamanho 224 por 224, que é, de longe, é um tamanho extremamente padrão de ser usado com transformers, que a gente viu que é um tamanho padrão em CNNs também para usar para classificação. Se a gente aplicar essa camada Petfy, alguém quer falar? Eu ouvi o microfone ali. Me perdi um pouco no forward, professor. E ali na primeira linha depois do forward, bet size, né? Aí tem C, que é canais, que vão ser 3, né? Imagem colorida, enfim. Isso. E image size por image size, beleza. Aí o bet size continua o mesmo, o token din, ele seria o comprimento ali da nova imagem, seria assim? Isso, número de canais, de certa forma. Mas aí, e aqueles 3 da imagem colorida? Aí que eu me confundi, sabe? Então esses 3 canais da imagem colorida são transformados em uma coisa que tem token de canais. Mas o próprio token também, um token não tem 3 canais naquela imagem do cachorro? Sim. É que aqui, na verdade, não está mostrando o processo inteiro, certo? Aqui você tem cada token, só que aí cada uma dessas imagens que tem 3 canais vai ser transformada em algo que tem 768 canais. Entendeu? Assim, cada uma dessas janelas vai ser transformada como se fosse um único pixel que tem 768 canais. Certo? Ou token de canais. Ficou mais claro. Obrigado. Entendeu? Então você vê que existe um potencial de perda de informação bem grande, né? Porque isso daqui, por exemplo, quando você tem aqui é 5 por 4. Então você tem 20 tokens aqui, né? Essa imagem ela vai ser transformada em 20 tokens. E esses 20 tokens vão ser isso, né? Você tem os tokens originais aqui, que tem tamanho 16 por 16 e 3 canais. E eles vão ser transformados num vetor 1D de token de dimensões. No caso, 768 valores. Ok? E isso vem daqui, né, do token gen da convolução, porque, lembrando, aqui é o número de canais de entrada e o número de filtros que você vai ter na convolução, que é equivalente ao número de valores que você vai gerar para cada entrada. Né? Então, cada região 16 por 16 vai gerar um token ali, com esse tamanho aqui. Tá claro? Entendi, obrigado. Então, se a gente tiver essa imagem aqui, criar essa camada e aplicar ela, a gente vai ter os tokens aqui, que vão ter um bet size de 8. A gente vai ter 196 tokens, que estão representando a nossa imagem, e cada token tem essa dimensão de 768. Então, esse 196 veio da onde, né? 224, que é o tamanho da nossa imagem. A gente usou um bet size de 16,
Então, a gente vai ter 14 tokens para cada linha e coluna, né? Então, se a gente pegar isso ao quadrado, então 14 ali, isso dá exatamente os 196 tokens. Ok? Então, a gente está transformando ali a nossa imagem, que é um sinal 2D, e nessa sequência de 196 tokens, cada token tem 768 valores associados a ele. Certo, pessoal? E o análogo de texto também seria isso, né? Digamos que você tem 8 trechos de texto diferentes, que seria o seu batch size aqui, né? Você tem 8 trechos de texto, e aí esse texto teria 196 palavras, por exemplo, ou tokens, e cada token teria um vetor de 768 valores associados a ele. Então, o legal, né, da arquitetura Transformers é isso, que você, tanto para texto e imagens, você tem a mesma representação, essencialmente, uma sequência de tokens com uma certa dimensionalidade. E é bem importante que essas duas dimensões estejam bem entendidas, certo? Isso aqui tem a interpretação da sua sequência de tokens, isso aqui tem a interpretação da dimensionalidade, o embedding ali que você está fazendo desses tokens. Ok? E um adendo, né, para a gente implementar camadas de atenção, é que o próprio PyTorch, ele permite a gente fazer multiplicação matricial em batches de imagens. Então, só para dar um exemplo, né, digamos que eu tenho aqui um sinal de entrada, que tem uma matriz, né, de 196 linhas, 768 colunas, e uma outra matriz, 768 linhas e 64 colunas. Isso aqui é como se fosse uma camada linear, que recebe 768 atributos e gera 64 atributos. Se eu fizer a multiplicação matricial, eu vou ter essa nova matriz aqui, 196 por 64. Ok? Então, é uma multiplicação matricial normal. Mas o PyTorch permite eu fazer, por exemplo, uma coisa desse tipo. Eu tenho um x que tem 4 dimensões, certo? 8 por 12 por 196 por 768. Inclusive, a gente vai ter exatamente esse tensor com 12 dimensões, e esse 12 a gente vai ver o que ele é. Né? Então, ele tem esse tensor de 4 dimensões e, de novo, essa matriz de pesos. Se eu fizer esse matmul, o PyTorch vai ter esse resultado, né? 8 por 12 são as mesmas dimensões e 196 por 64. Por quê, né? Isso aqui ainda é um produto matricial, só que o PyTorch faz isso em batches. Para cada índice aqui dessa dimensão 8 e 12, ele vai fazer o produto matricial entre as duas matrizes. Então, esse matmul é equivalente a esse código aqui. Eu gero um tensor de saída, do mesmo tamanho que a entrada ali, ou melhor, do mesmo tamanho que a entrada não, de 8 por 12 por 196 por 64, seria a minha saída. E aí, para cada índice nessa dimensão que tem tamanho 8, para cada índice na dimensão que tem tamanho 12, eu faço o produto matricial entre o x, a matriz que está nesses dois índices, por W, e coloco nesses dois índices o resultado. Né? Então, isso aqui é feito de forma... É a mesma ideia do broadcasting que a gente tem ali de fazer uma operação e aquilo é expandido para fazer com todo o tensor. É como se a gente fizesse ali esse produto matricial entre cada matriz para cada valor de índice que a gente tem aqui. E aí não importa, certo? Se eu tivesse... Posso ter quantos índices? Bom, não sei se tem um limite de índice. Isso aqui tem que tomar cuidado para não explodir a memória também, né? Mas... não tem memória, eu exagerei demais. Mas não importa quantos índices a gente tiver aqui, o PyTorch, a princípio, ele vai fazer essa multiplicação matricial. Eu vou interromper aqui, que também esse negócio vai usar muita memória. Isso é feito em batches. E essa mesma ideia vale para as camadas lineares também do PyTorch. Então, se eu criar uma camada linear e aplicar essa camada linear nesse X aqui, que tem 4 dimensões, vai ser feita a mesma coisa. A camada vai ser aplicada em cada matriz dessas duas últimas dimensões, para cada combinação ali de índices das duas primeiras dimensões. Tá claro isso, pessoal? Sim, César. Beleza. Porque a gente vai usar bastante isso para implementar a arquitetura.
E aí a gente pode implementar uma operação de atenção em si, que é bem simples. A atenção, ela vai receber a nossa matriz de carry, key e value. Lembrando, essa matriz, do jeito que ela está organizada, cada linha é como se fosse um token. Na verdade, é isso daqui, certo? Essas duas últimas dimensões, né? Deixa eu pôr aqui, esse carinha que a gente gerou aqui no Pathfinder. Aqui, a gente tem para cada imagem, né? Que a gente tem um bet de 8, mas para cada imagem, cada linha dessa matriz representa uma janela da nossa imagem, né, um token, e as colunas representam os valores ali associados às dimensões. Então, a gente tem essas 3 matrizes, cada linha é um token. A gente encontra o número de tokens que a gente tem, a gente chama de DK. No próprio artigo original é chamado de DK, então é comum chamar de DK. Não, aliás, isso aqui não é o número de tokens, né? É o número de dimensões, o embedding de cada token. Aí a similaridade que a gente viu ali no texto é calculada por um produto matricial entre a matriz Q e K, né? Carry Key, onde o K é transposto. E o transposto aqui, a gente usa -2, -1, para garantir que a gente quer transpor só as 2 últimas dimensões, né? Porque esse Q ele pode ter a dimensão do bet também, e até outras dimensões. A gente só quer transpor as linhas e colunas das 2 últimas dimensões, por isso que a gente tem esse -2, -1 aqui. Indica que eu quero transpor a penúltima dimensão com a última dimensão. E aí, uma das chaves, curiosamente, do artigo que definiu o mecanismo de atenção é essa normalização pela raiz quadrada do tamanho do DK. Isso aqui, eu já vou explicar por quê, né? Mas a gente faz essa multiplicação matricial, então a gente vai ter essa matriz de scores aqui, que vão ser a similaridade entre cada linha de carry e cada linha de key. E a gente normaliza essas similaridades, como eu mencionei, né? A gente aplica um softmax ao longo da última dimensão aqui. Isso vai normalizar cada linha dessa matriz de scores. E isso que é chamado de scores de atenção, né? Os valores de atenção ali, que, de certa forma, é justamente a similaridade entre cada região da minha imagem e cada outra região da imagem. E aí a gente faz uma multiplicação matricial entre esses valores de atenção e os valores em si de entrada. Isso vai ser o nosso valor de saída, que tem a mesma dimensão que carry, key, velho. E aí essa normalização, ela acontece que os autores, né, que escreveram esse artigo, eles identificaram, né, que um problema que é muito comum acontecer nessa normalização aqui é que se os valores de score for muito alto, que pode acontecer, né, se você tiver uma alta dimensionalidade dos seus tokens, quando você multiplicar eles, você pode ter valores que têm uma variância alta. Então, às vezes, eles podem ser muito altos ou muito baixos, muito negativos. Com isso, se os valores forem muito longe de zero, a função softmax, da mesma forma que a função sigmoid, reconhecidamente, elas tendem a saturar. Que lembra, softmax ou sigmoid é como se fosse um S, uma função S. E quando você está em valores muito extremos, essa função praticamente não varia, porque você está ali na ponta do S. Então, essa função não varia muito. Essa normalização é para você garantir que seus valores sejam menores e você tenha mais variação ali na sua função softmax. Ou seja, esteja ali no meio do S. Foi identificado que isso é bem importante para esse tipo de atenção funcionar. Bom, e aí, tendo isso daqui, isso aqui é geral, é exatamente a implementação que a gente tem no ChatGPT ou no Llama, né, que é um modelo também de linguagem, no BERT. Se a gente olhar no código-fonte do PyTorch também, é isso aqui, basicamente. A única coisa é que, em linguagem, você tem muito também uma questão de mascarar tokens que estão além da palavra que você quer traduzir, né? Porque, por exemplo, se você estiver querendo gerar texto, você só quer usar as palavras que vieram antes da sua palavra e não as palavras que vieram depois. Então, tem uma ideia de mascarar os tokens seguintes, mas também não é muito mais complicado. E essa tensão é geral, só que o que a gente vai usar é a chamada, como eu mencionei, a autoatenção, que é meio estranho mesmo. A gente pega a mesma matriz e passa ela 3 vezes para a nossa atenção. Então, essa matriz, né, ela vai ser calculada esses scores de similaridade entre os tokens dela, e esses valores vão ser atualizados como essa soma ponderada
de cada token e ponderado pelo score de similaridade dele. Então, essa é a parte interessante, né? A gente passa essa matriz de tokens que tem essa dimensão, né? 8%, 96%, 68%, e essa camada de atenção retorna uma matriz de exatamente do mesmo tamanho, um tensor, né? Do mesmo tamanho que a entrada. Ok, pessoal? Tá claro? Lembrando que a interpretação é essa, né? De certa forma, cada região da imagem ela está sendo contextualizada com todas as outras regiões da nossa imagem. E aí, a representação dessa região está sendo atualizada de acordo com o contexto das demais regiões da imagem. Isso tem um potencial bem interessante em relação a CNNs, que CNNs a gente viu, né? Como a gente usa filtros, a gente sempre processa as coisas de forma bem local. Então, cada filtro, por exemplo, cada filtro 3x3, ele sempre só olha uma região de 3x3 da imagem para gerar novos valores. E aí a gente até viu que se a gente quiser usar regiões maiores para fazer o nosso processamento, a gente precisa aumentar o campo receptivo, que era isso daqui, né? Então, uma convolução, ela sempre vai ter um campo receptivo igual ao tamanho do filtro, e a gente precisa de várias camadas para aumentar esse campo receptivo, ou fazer aquela coisa de codificador e decodificador para conseguir ter um contexto global, enquanto que Transformers, ele tem um contexto global de imediato, certo? Cada patch vai ter o contexto de todos os outros. Então, quando você tem poucos dados, isso é ruim, porque você vai precisar de mais dados para conseguir aprender, especialmente porque você não tem espacialidade. Mas em dados massivos, se você tem uma grande quantidade de dados, isso vai ser bom, em geral, porque quando você vai processar uma imagem, cada região dessa imagem já vai ser contextualizada com todas as outras regiões. Você não vai ter essa ideia do campo ir crescendo aos poucos. E já para adiantar também, a ideia da arquitetura Transformers nem tem a questão de redução de resolução da imagem. Você sempre tem exatamente o mesmo número de tokens e a mesma dimensionalidade em todas as camadas. A gente não vai ter toda a ideia de CNN, de reduzir a resolução. Então, tá claro, pessoal, a ideia de atenção é como que a imagem é transformada em tokens. Sim, sim. No caso aí, embora gaste muita memória, então é basicamente uma rede com campo receptivo igual ao tamanho da imagem completa. Né? É global. Legal. Exato. Seu campo receptivo é imediatamente global. Mas esse é o problema, né? Para classificação, isso não é tanto um problema, uma imagem 224 por 224, né? Pequena. Para segmentação, você quer ter uma resolução maior, né? E para imagens médicas, por exemplo, você tem resoluções bem altas, imagens 3D, inclusive. E aí, isso você vai gerar uma sequência que tem um tamanho grande. E aí, quando você for calcular aquela matriz de scores, isso aqui é quadrático no seu número de tokens, certo? Então, isso pode ser bem custoso. Então, César, não sei se existe, talvez seja uma questão de pesquisar, não sei se tem artigos que falam disso, mas mesmo considera que você tem memória suficiente, infinita, né? Uma rede com campo receptivo global, ela não é muito difícil de treinar, não. Porque a mesma coisa ali da maldição da dimensionalidade, uma coisa assim. Porque, sei lá, se você está querendo segmentar algum objeto que está numa certa, falando de segmentação, né? Uma certa porção da imagem, os pixels do outro canto da imagem, eles atrapalhariam, né? Tipo, não ajuda. Isso. Só dificulta. Então é por isso que essa arquitetura, reconhecidamente, ela precisa de muito mais dados para você treinar ela. É bem mais difícil de treinar esses modelos. E tanto questão de otimização mesmo, o modelo tende a divergir muito fácil com a sua função de loss. E também pelo fato de precisar de muito dado para você conseguir treinar eles. Então eles são mais difíceis mesmo de treinar. Ah, legal. Então, para segmentação, Visual Transformers, ele não é o padrão ouro, né? É só curioso. Para imagens médicas, não é. Ainda é CNN mesmo. Para imagens naturais, varia muito. Depende da situação. Mas, assim, meio que eu diria que é mais ou menos equivalente. CNNs e Transformers para segmentação. Para classificação, eu diria que Transformers são mais poderosos se o seu dataset tem algumas centenas de milhões de imagens. Se não, também são mais ou menos equivalentes. E se você tem muita memória GPU?
A gente vai ver, tem algumas estratégias que você pode usar para reduzir a memória desse carinha aqui. Talvez nessa aula, não sei se vai dar tempo, mas tem algumas estratégias. Mas, enfim, por padrão, usa bastante memória. Ok, pessoal? Legal. Então, esse é o mecanismo de atenção. E como eu já mencionei, ele não tem parâmetro nenhum para treinar. É só produto de matrizes, basicamente. E aí, o que a gente vai ver é realmente como a gente adiciona parâmetros nessa atenção. E a questão é que a atenção, a gente vai ver, ela é aplicada com a ideia de você fazer atenção com múltiplas cabeças, né? A ideia é você não, quando numa dada camada, você não aplica atenção uma única vez, você aplica várias operações de atenção em paralelo, com a ideia que, de repente, cada tipo de atenção pode ganhar um contexto diferente, dependendo da situação. Eu vou explicar melhor isso depois, mas o que a gente vai ver, então, a ideia de como adicionar parâmetros nessa atenção. Para isso, tem umas figuras bem complexas aqui, mas a gente vai olhando aos poucos. Bom, tem uma figura que eu esqueci até de falar, que explica aquele processo de criar os patches, os tokens, certo? A ideia seria essa, né? Você tem uma imagem de tamanho 64x64, aí você aplica uma conv de filtro 16x16 que traz 16 e 128 filtros, por exemplo. Essa imagem vai virar essa imagem aqui, 128 canais, tamanho 4x4. Aí você dá um reshape nisso para transformar a espacialidade só numa dimensão aqui só. E dá um permute disso para ter essa sua sequência, né? Cada linha é um token e cada token tem 128 dimensões. Isso é o que a gente acabou de ver ali. Ok? Mas a atenção em si. Qual que é a ideia, né? De você ter uma atenção com parâmetros. A ideia você tem a sua sequência aqui, né? A sua imagem de entrada. No caso, supondo, né, que tem uma imagem que tem 16 patches, né? 16 tokens. Cada token tem 128 dimensões. Essa matriz ela é copiada 3 vezes. A matriz Q, K e V. Aí, para cada uma dessas matrizes, você aplica uma camada linear. Só que isso aqui é chamado de uma camada de projeção. O que ela vai fazer é diminuir a dimensão dos seus tokens. Dessa camada linear, ela vai ser uma matriz, né, de 128 linhas. Ela vai receber uma entrada de 128 valores e gerar 32 valores de saída. Então, quando você aplicar essa camada linear nessa matriz, ela vai virar uma matriz de 16 por 32. E aí você tem 3 camadas lineares independentes, com parâmetros diferentes. Cada uma vai ser aplicada numa entrada e gerar essas 3 matrizes aqui, que é chamada de novo, né, de projeção. Você tem a projeção da matriz de entrada em uma outra matriz, de menor dimensão. E aí, nessa projeção, você aplica a sua autoatenção, que vai ser a tensão entre essas 3 matrizes, né? E tem uma matriz de resultado aqui, que cada token vai ser contextualizado pela atenção. E essa matriz tem menor tamanho que a sua entrada. Mas a ideia é que essa entrada você projetou e agora você tem parâmetros treináveis aqui, que seu modelo pode aprender projeções mais adequadas. Você projetou em uma dimensão menor, fez a autoatenção e gerou uma nova representação dos dados. Ok? Isso é uma cabeça de atenção, que a gente chama, que está em laranja aqui. O que a gente vai fazer, deixa eu pôr aqui de forma mais global, cada uma dessas cabeças de atenção que estão aqui, elas vão virar esse carinha aqui. Então, aqui são as cabeças de atenção. Porque o que é usado na prática é a ideia de atenção com múltiplas cabeças, que é chamado multi-head attention. Você tem a sua entrada, e aí cada cabeça de atenção vai receber essas 3 matrizes, né? Vai fazer aquela operação de projetar cada matriz, fazer a autoatenção aqui e ter um resultado de tamanho 16 por 32. E aí no caso, a gente tem 4 cabeças aqui. Essas 4 cabeças são concatenadas. E aí você tem uma outra camada linear que projeta nessa matriz essa nova sequência de 16 por 128, que tem o mesmo tamanho que a entrada. Ok?
E a ideia é que essa projeção em geral, né, se você tem 4 cabeças, essa dimensão que você projeta é 1/4 da dimensão de entrada. De longe, o mais padrão do modelo base de Transformers é ter 12 cabeças. Então, você projeta numa dimensão que tem 12 vezes menor do que a entrada. E aí concatena todo mundo e passa para uma camada linear. Ok? Professor, essas transformações lineares não corre o risco de gerar essas representações aí, 16/22? É muito bem correlacionadas entre si ou é exatamente o que a gente quer? Você tem esse risco. Curiosamente, o pessoal investiga justamente essas cabeças e é encontrado que elas tendem a ter representações distintas, muitas vezes. Por quê, né? E aí depende. Justamente, se você tiver um modelo que é muito maior do que o necessário para aqueles seus dados, provavelmente, realmente, você vai começar a ter correlações, porque você tem mais cabeças do que você precisa ali para o seu dado. Mas se elas realmente foram necessárias, o que acontece é que para o modelo conseguir aprimorar o resultado, ele vai ter que aprender representações mais ricas, certo? Então ele vai ter que gerar representações distintas para conseguir ter o resultado mais adequado. Então lembra, esses modelos são treinados em centenas de milhões de imagens. Então para ele conseguir realmente ter uma boa qualidade de resultado, ele tem que acaba que de certa forma naturalmente tendo que gerar representações distintas, porque ele tem que aproveitar ao máximo os parâmetros que ele tem para gerar o resultado. Mas isso pode acontecer. Se tiver correlação, pode ser um sinal que seu modelo é muito mais poderoso do que você precisa realmente. Você poderia usar um modelo menor. Que a ideia de, talvez até ou de usar um modelo menor ou fazer um pruning, né? Você reduzir o número de cabeças dos modelos. Mas pode acontecer. Tem que olhar mesmo isso. E essa ideia de cabeça é justamente que cada cabeça pode aprender a contextualizar a sua imagem de uma forma diferente. Então, de repente, uma cabeça do modelo ela vai se especializar em identificar, por exemplo, se um objeto está num ambiente interno ou externo, por exemplo, dentro de uma casa ou no quintal ou numa praia. Uma outra cabeça, de repente, vai aprender a tentar contextualizar o seu objeto, se, por exemplo, se é um animal que está no colo de uma pessoa, ou se ele está correndo, ou se é um animal, mas ou um objeto, tipo um carro. Então, cada cabeça espera-se que vai aprender a contextualizar de forma diferente os seus dados. Ok? Então, essa é o multi-head attention. Como eu falei, tipicamente ela tem 12 cabeças, é bem padrão. Então, você tem isso, a projeção de cada matriz, autoatenção das projeções, concatenação, uma camada linear. Ok? E aqui a gente vê, agora é uma questão de implementação, mas a gente poderia implementar exatamente dessa forma, mas acontece que essa camada é implementada de uma forma mais eficiente, que é meio chato de entender, mas vamos aos poucos. Porque aqui qual que é um problema, né? Por exemplo, se a gente tem 4 cabeças, a gente precisa de, como cada cabeça tem 3 camadas lineares, a gente precisaria de 12 camadas lineares só para fazer todas essas projeções aqui, sabe? Então teria 12 aqui, mais uma aqui, teria 13 camadas lineares. Como eu falei, tipicamente uma camada de atenção tem 12 cabeças, então você precisaria de 36 camadas lineares para fazer essas projeções em uma cabeça, certo? Aí você vai ter várias camadas de atenção no modelo. Então, imagina, você teria que ter só para uma camada de atenção 36 projeções lineares para fazer essas contas, para fazer essas representações, né? Mas acontece que essas, no caso aqui desse exemplo, dessas 12 matrizes, projeções lineares, você consegue representar elas por uma única camada linear, todas elas. A implementação que a gente vai ver, a gente não vai usar uma única matriz, a gente vai usar 3, para simplificar um pouco a ideia. Então, a gente vai usar 3. Então, a gente vai representar essas 12 projeções lineares por só 3 projeções lineares. E a ideia vai ser que, na verdade, por exemplo, essa primeira projeção da primeira cabeça, a primeira da segunda, a primeira da terceira, a primeira da quarta, vão ser todas representadas por uma única matriz. E aí a segunda projeção dessa cabeça, a segunda dessa também vai ser uma única matriz. E a mesma coisa para a terceira. Certo? E qual que vai ser a ideia, né?
No fim das contas, a ideia é similar com aquilo que eu falei, que a camada linear do PyTorch ela pode ser feita em batches. Lembra que eu mostrei ali? Se você tiver dimensões adicionais no seu tensor, você vai conseguir aplicar isso de forma natural. Então, isso daqui, que é uma questão só de implementação, certo? Para deixar mais eficiente esse processo. Isso é implementado dessa forma. O que é feito, né? Eu tenho a entrada. O que a gente faz é criar uma única camada linear. Ela vai ter o tamanho 128, que tem que ter, porque a entrada tem tamanho 128. E o número de colunas aqui, né, o número de valores que ela vai gerar, é o número de cabeças vezes o número de representação de cada cabeça, o tamanho de representação de cada cabeça. Que no fim das contas vai ser 128 também. Isso vai gerar essa matriz desse tamanho, né, 16 por 128, que é 4 vezes 32. Só que a questão é que cada retângulo aqui, ele representa a saída aqui de uma dada projeção linear de uma dada cabeça. Então, se a gente tem 4 cabeças, né, cada retângulo vai ser a projeção da matriz Q de cada cabeça que a gente tem ali no nosso modelo, na nossa camada de atenção. Lembra, isso é feito de forma independente, certo? Por isso que você pode, numa mistura de valores aqui, cada linha dessa matriz vai ser multiplicada por uma coluna dessa matriz linear. Então, esses valores são independentes de cada coluna aqui. Então, ao invés de fazer 4 camadas lineares para fazer as projeções de matriz Q, você consegue usar uma única camada linear e aí interpretar essa matriz como se fossem 4 conjuntos de colunas distintos. Certo? Então, você faz uma única projeção linear e aí você pode dar um reshape nessa matriz, então ela é 16 por 4 cabeças, por 32 valores. Você dá um reshape para criar essa dimensão mesmo da cabeça. Então, você tem 4 cabeças. E aí dá um permute para colocar a dimensão associada à cabeça como primeira. E aí você tem o 16, que é o tamanho da sua sequência, e o 32, que é a dimensionalidade de cada sequência. E aí, nesse tensor, você pode aplicar aquela função de autotensão, sem nenhuma modificação. Você passa esses tensores para aquela função, ele vai fazer a autotensão e gerar essa nova matriz. E aí você faz as permutações para voltar, né, a dimensão da cabeça para cá, faz um reshape. E aqui você vai ter essa matriz, é exatamente essa matriz que você tinha aqui, depois da concatenação. Então, você passa esse resultado numa camada linear e tem o seu resultado. Então, isso daqui é exatamente o equivalente ao que eu mostrei na figura anterior das 4 cabeças, só que feito de certa forma paralela. A vantagem disso é que justamente a GPU, o que você quer é sempre com o menor número de comandos possível mandar o maior número de cálculos para a GPU fazer, porque aí ela vai se virar e fazer o seu processamento em paralelo. Então, ao invés de ter que criar ali as suas 12 camadas lineares e aí ter que fazer esse comando para cada camada, pegar o resultado, concatenar e tudo mais, você só cria 3 camadas e manda para a GPU. Certo? Tá claro, pessoal? É assim que a gente vai implementar. Tá sim, certo, do BTD tudo de boa. Isso, e só para falar, né, a gente não vai implementar isso, mas justamente, por sua vez, essas 3 camadas também poderiam ser implementadas como uma única camada. E ainda como é a mesma matriz aqui, né, você poderia pegar essa matriz, colocar ela como entrada de uma única camada linear, só que aí interpretar, né, o resultado como sendo 3 resultados distintos e cada resultado ter 4 regiões distintas. Só que aí a coisa fica mais complicada, né, mais chatinha. Então, para simplificar, a gente vai ter as 3 camadas lineares aqui, mas poderia ser uma só. E o PyTorch implementa como uma camada só mesmo. Bom, então, o nosso Multi-Headed Attention vai ser uma camada que a gente vai implementar. O construtor dela vai receber o número de cabeças da camada e a dimensionalidade do token. Então, o tamanho da nossa projeção, vou pôr a imagem do lado aqui, fica mais fácil. Visualização. O número de cabeças nesse desenho aqui vai ser 4, né? Foi 4 que eu vou usar.
token DIN, esse desenho é o 128, a dimensão que você tem. O DK, que é o token DIN sobre heads, vai ser o 32 que a gente tem aqui, a dimensionalidade de cada projeção que você tem. E aí você cria suas 4 camadas lineares, as 3 primeiras são essas 3 de projeção aqui, e elas têm token DIN por token DIN, certo? Porque é garantido que você, o número de cabeças vezes o 32, só que o 32 é justamente token DIN sobre head, então são camadas quadradas aqui. E tem a camada final, que é essa cara aqui, então são as 4 camadas. Ok? Então tem essas 4 camadas. E aí, o que essa camada vai receber, o forward, ela vai receber essas 3 matrizes, carry, key e value. O que ela vai fazer, para cada matriz, vai chamar essa função progeny reshape, que vai fazer justamente essa questão de aplicar a camada, dar o reshape e permutar. Então, essa função progeny reshape, o que ela faz? Ela recebe qual vai ser a camada, o layer que você está querendo aplicar, vai receber a entrada. E tudo isso daqui, né, na verdade, é só isso aqui. Então, a entrada vai se aplicar na camada linear na entrada, que é isso daqui, no caso da matriz Q, né? Você aplica a camada linear e tem esse resultado. E aí você pode dar um reshape nesse resultado, né, para ter o tamanho batch size, -1 vai ser o tamanho da sua sequência, o número de cabeças e a dimensão de cada cabeça. Então você vai ter um reshape para esse tamanho aqui. Aqui não tem um batch size, né? Não está mostrando um batch, mas teria a dimensão do batch no começo. Então você tem a sequência do tamanho 16, com 4 cabeças, e dimensão 32. E aí, se você transpor a dimensão 1 com a 2, que é da sequência a cabeça, você tem uma coisa desse tamanho aqui. Então, batch size, por número de cabeças, por tamanho da sequência, por dimensionalidade. Então, na verdade, a implementação é simples, certo? Mas, enfim, esse comando aqui não é nada simples. Tendo a figura fica mais fácil de entender, né? Eu tinha feito um monte de comentário aqui, mas no fim das contas foi melhor fazer uma figura do que comentar um monte de coisa. Então é só isso, né? Então, para cada matriz, você vai fazer esse progeny reshape, vai gerar esses 3 tensores aqui, e aí você aplica aquela função que a gente já implementou, a tensão, entre esses 3 tensores. Você vai ter esse resultado aqui, e aí você meio que faz o caminho inverso, né? Você permuta de volta as dimensões, dá um reshape de volta, então dá um transpose, reshape, você vai ter o resultado aqui, e aí você aplica uma camada final desse resultado para ter a saída aqui do seu modelo. Ok, pessoal? Então, essa é a sua multi-head attention. Se você criar ela, que são parâmetros padrão, como eu falei, com 12 cabeças e 768 dimensões, você pode aplicar ela nos seus tokens e ter uma nova representação dos tokens. Okay? E é importante notar, né, por que fazer realmente várias cabeças, né? A questão é, primeiro que eu falei, né, você pode ter, cada cabeça de repente pode se especializar para fazer diferentes tarefas. E uma questão importante é que justamente como você tem essa projeção, por exemplo, quando você tem 4 cabeças, você projeta para um tamanho que é a dimensão de entrada sobre o número de cabeças, que é essa continha que tem aqui, esse carinha aqui. Na verdade, você criar múltiplas cabeças não adiciona nenhum custo computacional, especialmente se você implementar assim, né? Não adiciona nenhum custo computacional se você tivesse feito a operação normal, sabe? Dada a entrada, aplicar uma matriz linear e fazer a autotensão e ter a saída. Você tem exatamente o mesmo custo computacional, só que você permite que o modelo tenha algum tipo de processamento em paralelo ali de informações, caso ele precise criar diferentes contextos para os seus dados. Ele consegue processar a informação em paralelo sem nenhum custo computacional adicional. Então, o artigo original do Transformers também definiu essa ideia de cabeças. Foi um artigo bem interessante, porque eles definiram várias coisas que não eram tão utilizadas ou conhecidas na literatura, né? Quer dizer, eram coisas que já tinham sido usadas, mas eles realmente juntaram vários elementos ali. E foi um artigo tão interessante que até hoje o modelo é usado exatamente assim, sem nenhuma mudança. Foi realmente um modelo, uma mudança de paradigma. Então, a ideia do multi-head attention é essa. Ok, pessoal? Ok, César.
E ideias justamente de interpretação de modelos, de transformer e tudo mais, é muito comum olhar justamente o que cada cabeça está processando. Em imagens, você pode fazer isso, certo? Para um dado patch da imagem, você vê para cada cabeça quais outros patches ele está atendendo. Ou seja, você olha os pesos de atenção entre um patch e todos os outros. E tem alguns exemplos nos notebooks, se eu não me engano. Na verdade, vai ter mais quando a gente for ver texto e imagens. A gente vai ver exemplos de uma palavra, como que ela está atendendo para diferentes regiões de uma imagem. Mas é comum olhar essas diferentes cabeças no modelo para ver o que ele está aprendendo. Ok? Então, tendo essa implementação, na verdade, o PyTorch ele tem exatamente a mesma camada pronta já para a gente. E chama justamente nn.multi-head attention. Essa camada ela tem vários parâmetros, mas a maioria aqui são coisas que não são tão usadas. O principal é o embedded in, que é justamente essa dimensionalidade da sua representação, e o número de cabeças. E aí, por padrão, essa camada assume que seu bet vai ser a última dimensão do seu tensor. Eu acho que é por questões de eficiência, mas se você passar um parâmetro bet first igual a true aqui, ela vai ser exatamente equivalente, praticamente equivalente com o que a gente implementou aqui. Mas como eu falei, ele vai usar uma única camada linear para fazer essas projeções. E, na verdade, eu pus aqui também. Se a gente criar essa camada, usando a camada do PyTorch, né? Esses são os dois parâmetros da camada. Ela tem esse parâmetro InProjWeight, que justamente são as matrizes de projeções. Então, ela é uma única matriz. Esse tamanho é 2304. Isso aqui é igual a 768 vezes 3, porque justamente essa projeção da entrada, são essas três projeções que estão sendo feitas aqui em uma única camada linear. E a projeção da saída, que ele chama de outproj, é justamente essa projeção final aqui da saída. Ok? Então, esses são os dois parâmetros dessa camada que vão ser treinados. Então, é isso. Nessa camada, ela vai receber a sua entrada. Tem esses parâmetros treináveis, em que a rede vai aprender representações mais adequadas para os seus dados. Ao mesmo tempo, esses dados vão ter uma autoatenção ali, ou seja, vão ser contextualizados, cada região da imagem em relação a todas as outras regiões. E isso vai ser atualizando nas suas representações. Certo, pessoal? Bom, aí tem uns exemplos aqui. E uma das grandes vantagens do mecanismo de atenção é que a gente implementou a autoatenção, para você atualizar as representações que você tem. Só que é muito fácil você transformar isso no que é chamado de cross attention, que é um tipo de dado atender a outro tipo de dado. Então, eu pus um exemplo meio artificial aqui, mas depois a gente vai ver isso em mais detalhes quando for trabalhar com texto e imagens. Imagine que você tem ali justamente uma imagem representada por uma sequência de tokens. Então, você tem 8 imagens, com 196 tokens, tamanho 768 cada um. E, de repente, você tem um texto, também representado por tokens, certo? 8 conjuntos de texto, cada um com 20 tokens, também, cada token com 768 atributos. Você pode aplicar a chamada cross attention entre os tokens da imagem e seus tokens de texto. E a forma que ela é aplicada é justamente assim, né? O seu query vira a sua imagem e a sua chave valor vira os seus tokens de texto. Isso aqui você vai contextualizar, certo? Seus tokens de imagem em relação aos tokens de texto. E aí você vai ter uma saída que é como se fosse uma mistura das duas coisas. Então, lembrando, cada token de imagem, existe aquele produto, né, entre query e key. Então, cada token de imagem vai ser, você vai calcular a similaridade com cada token de texto. E aí, dada essa matriz de similaridade entre imagem e texto, você vai atualizar os valores do seu token de imagem como uma combinação dos seus tokens de texto. Então, com isso, você consegue misturar essas duas modalidades de dados, que são tokens e imagens, usando essa chamada cross attention. Então, essa é uma coisa bacana da atenção. É fácil você misturar diferentes tipos de dados. Basta mudar ali a sua matriz de query, key ou value.
Ok? E esses nomes, justamente, eles têm uma relação, um banco de dados, de certa forma, mas na verdade foi mais ou menos como eles foram criados, porque é como se os seus tokens de texto representassem um dicionário, né, de chaves e valores, igual a gente viu ali no dicionário de português e inglês, né? Você tem esse dicionário, e aí você manda queries, que são os seus tokens de imagem, que vão se misturar com os seus chaves do seu dicionário. E lembrando, essa mistura, essa similaridade é como se você estivesse encontrando, né? Dado uma query, quais as chaves mais relevantes para aquela query. E aí, dadas as chaves mais relevantes, você atualiza essa sua... Aí já perde um pouco o contexto de banco de dados, né? Mas você atualiza essa sua query com esses valores de texto. Ok? Tá claro a ideia? Sim, César. Tranquilo. Beleza. Bom, essa é a camada de atenção. E aí, na sequência, o que a gente vai ver é realmente o Transformer, o modelo Transformer, que a gente vai implementar usando essas camadas de atenção. E, como mencionei, né, a arquitetura que a gente vai implementar, ela é a mesma arquitetura, basicamente, que é usada para imagens e para texto. Não tem muita diferença. E essa arquitetura, inclusive, só para mostrar aqui, no próprio modelo do chat, no artigo do chat GPT, do GPT-3, não é do chat GPT, né, do modelo GPT-3, tem o artigo que o pessoal da OpenAI publicou, eles até indicam aqui o modelo, esse carinha aqui, e o modelo que a gente vai implementar, essencialmente, é o que eles chamam de SMAL aqui, né? A dimensionalidade interna do modelo é o 768, que é o que a gente está trabalhando ali, o Embedded Engine. O número de cabeças do Transformers é 12, que é o que a gente implementou ali também. E a dimensão de cada cabeça é 64, que é 768 dividido por 12, né? Você tem a dimensionalidade de cada cabeça. Então, o modelo é exatamente o mesmo que a gente vai implementar. A única questão do GPT é a escala, né? O que eles chamam de SMAL aqui, tem 125 milhões de parâmetros, e o GPT-3 tem 165 bilhões de parâmetros. E o que muda é o número de camadas, que a gente não sabe ainda o que é, né? Mas vai ser várias camadas. A dimensionalidade do modelo, justamente, é bem maior. Ao invés de ser 768, é 12 mil. O número de cabeças é maior. Consequentemente, o número de dimensionalidade de cada cabeça também é menor. Maior. Então, a gente vai implementar isso aqui. Só que eu vou fazer um intervalo, né, para dar uma descansada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, é toda uma nova arquitetura, né? Então tem bastante coisa nova. E eu acho que a parte mais útil é justamente ficar olhando para as dimensões das coisas, certo? É engraçado, a gente interpreta mais olhando as dimensões do que realmente tentando saber o que é cada coisa ali. Conforme a gente vai vendo as dimensões, o que representa cada dimensão, acho que vai ajudando a entender. Alguma dúvida, pessoal? De boa, de boa. Inclusive, hoje eu vi um negócio legal no Twitter, o X, né, falando que trocar o nome, chamar... Foi uma grande jogada de marketing a gente trocar o nome de álgebra linear para inteligência artificial, né? Só multiplicação de matriz no final. No fim das contas, é literalmente produto matricial, basicamente. Produto matricial é gradiente descendente, né? Exatamente. Fica chamativo. Melhor rebranding, exatamente. Vou parar de gravar aqui.